dia, doutor Elias. Como vai? Tudo bem? Bom dia, graças a Deus tudo bem. Uma satisfação voltar a Brasília. Estou morando em Franca agora, mas é sempre um prazer retornar a esta terra maravilhosa, onde eu vivi cerca de 40 anos de minha vida. Que bacana, doutor. Doutor, conta um pouquinho da sua história. A sua trajetória de estudos, o senhor é oriundo de Franca, né, no interior de São Paulo. Sim. Lá o senhor se formou, né? O senhor me contou que o senhor se formou em Direito e... História. Em História, Na né? Faculdade de Filosofia da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Entendi. E de lá o senhor veio direto para Brasília ou não? Não. Eu tive um longo percurso aí. Primeiro eu fui em várias cidades do Brasil, vendo onde eu teria oportunidade de um trabalho em que eu pudesse contribuir mais para o desenvolvimento nacional. E um dos lugares onde eu encontrei maior oportunidade, melhor oportunidade de trabalho, foi no Ceará, onde eu tinha vários amigos já naquela época, por ter sido anteriormente líder estudantil da UNE, da UEF, e com isso eu resolvi ir para o Ceará. Fui ser secretário de Educação e Cultura do município de Maranguape, a terra do Chico Anísio, de Capistrano de Abreu, né? E implantei a Secretaria de Educação lá, criei toda a legislação para orientar essa organização da Secretaria e coordenamos os trabalhos lá durante um ano. E esse trabalho ficou famoso no Nordeste na época, porque a gente fez a junção da área cultural, educacional e de saúde, né, com a social. Entendi. E levamos a um desenvolvimento da cidade organizando Semana da Cultura, Semana da Boa Alimentação, Semana dos Bons Dentes, e a Semana da Vacinação, e sempre assim através de campanhas em que a gente envolvia a Universidade Federal do Ceará e fazia um trabalho maravilhoso. Com a Emater de lá, o pessoal da Embrapa, a gente criou hortas comunitárias em todas as escolas, criamos teatros nas escolas, então fizemos um bom trabalho. O secretário de Educação e Cultura de Alagoas, na época, Luiz Sávio de Almeida, fez um trabalho semelhante no estado de Alagoas e foi considerado o secretário de Educação do ano, por volta de 1970 e poucos. E depois foi para o Ministério de Educação e Cultura. E foi a convite dele e do ministro Jarbas Passarinho que eu vim para Brasília para assessorar o ministro Jarbas Passarinho na elaboração dos planos estaduais de educação e também para depois fazer a avaliação da execução desses planos estaduais de educação. O senhor chegou em que ano aqui, né, em Brasília? Eu cheguei em Brasília em 1972. Depois de ter sido professor da Universidade Federal do Ceará há muitos anos, né? O senhor é doutor em Educação, né? Eu fiz o curso de doutorado em Sociologia da Educação e fiz também especialização no Instituto, isso eu fiz na Sorbonne. Depois antes eu fiz também especialização de um ano no Instituto do Padre Lebré, na área de Planejamento Educacional. E pelo que o ministro Jarbas Passarinho me falou na época, eu acho que eu fui o primeiro especialista no Brasil em planejamento educacional. Olha que bacana. E então o senhor veio na época para assessorar o ministro Jarbas Passarinho. Sim. E acabou ficando em Brasília. E como foi esse início de vida? Depois de mais de um ano, eu tinha saído do MEC, fui assessorar um amigo meu que era deputado pelo Ceará. Ele me apresentou outro amigo, depois a outro, e com isso eu fiquei assessorando 3 parlamentares, ganhando já mais do que eu ganhava no MEC. E com isso eu me entusiasmei com essa área da assessoria legislativa, com essa possibilidade de ajudar a criar novas leis e a mudar a legislação existente, inclusive a própria Constituição. Era uma coisa que eu pretendia desde jovem, quando estudante de Direito. E comecei então a atuar mais e cheguei a montar uma empresa de consultoria que assessorava 11 deputados e um senador. Eu lembro bem do senador, era o senador Saldanha Derzi, do estado de Mato Grosso do Sul. Bacana.
O senhor, e qual foi a visão do senhor quando o senhor chegou a Brasília em 72, que ainda era uma cidade jovem, né? Muito jovem, por Muito sinal. jovem, poucas construções. Qual foi o primeiro impacto? Estava tudo para ser construído. A Asa Norte não existia nada, a não ser alguns blocos. Na 202, na Norte, na 302, depois lá no final, na 12, na 312 Norte, não é? Então a Brasília estava começando, a W3 era só uma pista, não era nem avenida ainda, a W3 Norte, não é? Uma pista asfaltada, depois é que asfaltaram a outra e virou avenida. Mas as casas, muitas delas na W3 Norte, eram de madeira ainda, não é? E foi nesse período que eu cheguei a Brasília, tive a oportunidade de participar, então, desta construção da cidade, principalmente na vida política da cidade, porque não havia representação política no Distrito Federal. E alguns amigos nossos, com uma visão política mais ampla, pensavam na possibilidade de nós podermos eleger o governador, de podermos eleger deputados, senadores, inclusive deputados distritais. O senhor é um dos organizadores desse movimento, né, para eleições em Brasília. Sim, fui um dos responsáveis e fui inclusive presidente durante um certo período do Comitê pela Representação Política do Distrito Federal. Fui também presidente do Comitê JK Pro Tancredo e Sarney. E depois, a convite do Dr. Tancredo, organizei o PP, o Partido Popular aqui no Distrito Federal, o PP do Dr. Tancredo, não o atual. Não o atual, né? E na oportunidade eu organizei o diretório do partido, a executiva distrital, e depois fui eleito presidente do partido. Com a fusão do PT com o PMDB, eu fiquei como vice-presidente do PMDB, do Distrito Federal. E, posteriormente, o PT outros partidos foram se organizando, como o da Frente Liberal. Sim. É interessante essa história política de Brasília, porque eu não a vi contada ainda. Exato. Então, uma das pessoas mais importantes para essa organização político-partidária de Brasília chamava-se Maerle Ferreira Lima. Ele chegou a ser, inclusive, o candidato a senador por Brasília mais votado na época, só que o partido dele não conseguiu a maioria de votos, e então outros foram eleitos senadores. Mas ele foi o mais votado individualmente. Mas como havia aquela questão de Arena 1, Arena 2, e etc., havia uma possibilidade de votos pela soma do partido e não pela votação da pessoa, ele perdeu a eleição. Ele foi um dos fundadores da vida política de Brasília, junto com o Carlos Alberto, que era do antigo Partido Comunista Brasileiro, junto com alguns outros jovens que eram do MR8, junto com o pessoal do PFL, o Benedito Domingos, por exemplo, que era lá da presidente da Associação Comercial de Taguatinga, que foi um dos fundadores do PFL do Distrito Federal, assim como Osório Adriano. É muito importante porque realmente essa visão do senhor contar isso para a gente, porque não existe realmente nada gravado, existe história em jornais e tudo, mas em vídeo, acho que não existe nada, essa história contada a verdade. Não conheço também, não. Essa é uma história importantíssima, que é a verdadeira história política de Brasília, porque antes não existia vida política a não ser a nacional. A Brasília era representada pelos parlamentares, senadores de outros estados que faziam parte da Comissão do Distrito Federal. A Comissão do Distrito Federal decidia toda a legislação para o funcionamento do Distrito Federal, na área de segurança, de educação, de saúde, de transporte, tudo. Tudo era definido na Comissão do Distrito Federal, no Senado Federal. Inclusive, como consultor legislativo concursado do Senado, eu fui por vários anos assessor do presidente da Comissão do Distrito Federal. Olha que bacana. Que era, me lembro bem do último deles, me parece que foi o senador Mauro Benevides, que era do Ceará. Sim.
um homem extraordinário que foi inclusive presidente também no Senado Federal depois. Muito bacana. E me conte uma coisa, doutor. A família, o senhor se casou em Brasília? O senhor formou família aqui? Sim, me casei em Brasília e vivi aqui esse período todo. Depois me separei, casei-me novamente e estou há 30 anos com a segunda esposa, e com a qual vivo até hoje na cidade de Franca, no estado de São Paulo. O senhor também foi candidato a uma época que foi pré-candidato na primeira, na primeira eleição direta em Brasília. Era até para ter saído candidato. Nas pesquisas elas indicavam que eu seria o mais votado no Distrito Federal. E os amigos até tinham lançado um lema, para mim muito bom, que me ajudava a ganhar a eleição. Brasília vota, Elias Mota. Exato. Mas eu me preparei. Inclusive, naquela época, o senhor chegou a ser era superintendente do SLU, né? Sim, fui superintendente. O senhor fez um excelente trabalho com relação dentro do SLU, inclusive na implantação até da usina de reciclagem. Nós implantamos, iniciamos o funcionamento daquela usina que existe ainda no setor P-Sul da Ceilândia. Então, aquilo foi um investimento na época de cerca de 12 milhões de dólares. Olha que bacana. Foi um trabalho magnífico que acabou com problemas que haviam naquela época muito graves de aterros sanitários em Brasília. Exatamente. E era para ter saído candidato realmente. Eu até estava entusiasmado a participar da Constituinte. Mas por questões político-partidárias internas ali, acharam que preferiram escolher outros candidatos. E eu fiquei fora da eleição. Para mim foi maravilhoso. Mas o senhor sempre teve uma presença muito forte na política, tanto na política nacional quanto na política local, né, doutor Elias? Sim, eu achava que todos os brasileiros, todos os cidadãos tinham obrigação de participar para conseguirmos uma nova Constituição para o Brasil. Uma Constituição democrática para defender os direitos individuais com clareza, os direitos sociais e também para regular a organização do Estado brasileiro. Então, eu achava que tinha obrigação de participar da política. Depois que eu vi uma Constituição pronta, já funcionando, aliás, eu ajudei a fazê-la, porque como consultor legislativo do Senado, eu fui depois contratado para ser assessor da Assembleia Nacional Constituinte. Sim. E como assessor da Assembleia Nacional Constituinte, eu assessorei diretamente a redação dos primeiros capítulos da Constituição, desde a sua introdução, né? E depois assessorei também a redação final do projeto final que virou a Constituição propriamente dita. Muito bacana. Uma coisa que a gente não sabia. E é importante a gente ter esse registro histórico das memórias do senhor. O senhor fez sempre teve muita presença na área política dentro de Brasília, ajudou a construir essa cidade. Hoje essa cidade tem o formato que tem e anda, né? Graças ao senhor e a companheiros da época, né? Que fizeram essa movimentação política. Exatamente. A mobilização para a representação política no Distrito Federal foi importantíssima. Assim como a mobilização pela anistia, a mobilização pelas diretas já. Também fui um dos coordenadores da campanha das diretas já. Muito bacana. Então, a gente teve uma participação efetiva nessa vida política que depois se transformou na Câmara Distrital do Distrito Federal, na eleição direta do governador. Né? E como o senhor vê a política hoje atual do Distrito Federal, em Brasília, está dentro do que o senhor sonhou, do que o senhor visualizou lá no passado? O sonho previa muito mais honestidade, integridade, ética, que infelizmente não ocorreu na política do Distrito Federal. Né? Com raras exceções, nós só tivemos pessoas engajadas por ideologias de esquerda ou por interesses oportunistas e individualistas. Né? Então isso levou a uma queda muito grande no nível da política que se faz no Distrito Federal.
tivemos governadores aí que foram presos, tivemos parlamentares, né? E inclusive senadores que foram caçados. E isso foi altamente negativo para a visão política de Brasília. Mas a gente tem esperança que essa nova geração, né, começando com o atual governador, que foi presidente da UAB, colega meu, advogado aqui de Brasília, nós esperamos que com essa mudança política, Brasília volte a ser realmente a ter novamente uma liderança nacional que ela merece. Que assim seja. E o senhor a visão de hoje da Brasília, que quando o senhor chegou aqui em 72 para hoje, a Brasília que de hoje, o que o senhor... É muito melhor a Brasília. É muito melhor? Ah, não tem dúvida. A gente para aqui de engolir tanta poeira, né? Em primeiro lugar. Segundo, hoje Brasília tem uma qualidade de vida invejável. É uma das melhores cidades do Brasil para se morar. Eu também vivo numa cidade que é a quinta melhor cidade do Brasil para se viver, Franca, onde é a primeira cidade que está em primeiro lugar entre as cidades com melhor nível de saneamento básico, né? Ou seja, tem água e esgoto em todas as casas da cidade, sem exceção, mesmo as que estão terminando de ser construídas agora. Então, isso é um privilégio. E o nível de segurança lá também é a quinta cidade menos violenta do Brasil. Então, lá também é uma boa qualidade de vida, né? Mas Brasília, entre as capitais do mundo, e eu conheço quase todas elas, posso dizer que Brasília é uma cidade privilegiada. Quem mora aqui é também um privilegiado. E eu quero agradecer ao senhor, já de público, inclusive registrar isso, pela grande amizade que tenho pelo senhor. Obrigado. A grande gratidão que tenho pelo senhor. De família, vem lá de Franca. Vem de Franca, né? Mas é uma coisa pessoal, o senhor me trouxe para Brasília. Eu vim para Brasília porque, a convite do senhor, inclusive. O senhor me deu a primeira oportunidade em Brasília e lhe sou muito grato pela oportunidade e pela amizade. Mas você merece muito mais. Imagina, doutor. E parabéns pelo trabalho excelente que você está desenvolvendo para manter um pouco mais a memória dessa cidade. Imagina. Para as novas gerações. Com certeza, que precisa, porque hoje as pessoas não têm memória, não preservam a memória. Então, o nosso intuito é justamente fazer um pequeno registro, né? Porque a gente não dá para contar tudo, né? Mas um pequeno registro das pessoas que fizeram parte dessa cidade, que fizeram essa cidade sair do nada, sair do pó, né? Como a gente falou agora há pouco, e se transformar hoje na capital de todos os brasileiros, uma grande capital, uma cidade muito bela, né? É verdade, sim, parabéns. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade. É que as novas gerações se preocupem muito na escolha dos futuros políticos que vão governar Brasília, que vão participar do processo legislativo dessa cidade e do Distrito Federal. Isso é fundamental. Escolham pessoas que tenham dignidade, que tenham realmente independência profissional e que sejam éticas. Isso é fundamental na política. Sem ética, a política vai gerando cada vez mais problemas, reduzindo, através da corrupção, as verbas que iriam para a educação, para a saúde, para saneamento básico, para a logística, transporte, né? Enfim, para a segurança, para o desenvolvimento efetivo, social e econômico da região. Doutor Elias, muito obrigado pela entrevista. Disponha. Espero que a gente possa gravar num futuro próximo mais alguma coisa. Estarei à disposição. Agradeço muito a atenção, o senhor ter dedicado esse tempo a gente aqui, tá? Pela explanação do senhor foi ótima. Muito obrigado por nos dar essa entrevista, doutor Elias. Beleza. Outra oportunidade a gente pode entrar em mais detalhes. Com toda certeza, doutor. Muito obrigado. Até mais.